Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Live do carro hoje. Vamos entrando, já começamos. Tudo bem? Bom dia. Começando mais uma live MP por aqui. Bom dia. Bom dia, turma. Tudo bem? Já começamos. Live do carro. Como é bom quando a gente tem confirmação, resposta de algo que a gente quer fazer, né? Como é bom. Como é bom. Bueno, turma, vamos. Live hoje, continuando um pouquinho do que eu falei ontem. Ontem eu postei uns stories e eu quero continuar nesse assunto. Eu acabei de ter mais uma confirmação sobre isso, né? Acabei de ter mais uma confirmação, escutando uma oração de manhã aqui, uma oração que eu escuto todos os dias, do profeta Vinícius Siracete, e ele estava falando exatamente esse assunto. Exatamente o assunto da murmuração, exatamente o assunto da gente abrir nossa boca para reclamar, para criticar, e eu quero seguir nesse fluir aqui hoje, porque eu creio que existe uma resposta para isso, né? Ontem eu estava correndo, cheguei, já era praticamente 9 horas da noite, e essa palavra fortemente no meu coração, orando a Deus para não ser mais uma palavra jogada ao vento, né, ou mais um sentimento meu que eu veria aqui na rede social para falar. Porque é exatamente isso, sabe? E eu falo por mim porque de novo, é muito fácil falar sobre os outros, né? É muito fácil falar que conselhos ou dores ou qualquer tipo de situação que acontece dos outros. Mas quando a gente coloca nós em evidência, né? Ou seja, toda exposição gera cura. É claro que você não vai sangrar num tanque de tubarões, né? Mas toda exposição gera cura. Bom dia, Marisabel, tudo bem? Então, você tem que saber para quem que você vai expor suas dores, né? O contrário disso são pessoas que expõem suas dores para qualquer um, né? A gente pode chamar isso de vitimismo, talvez, pode chamar isso de necessidade de aprovação, a gente pode chamar isso de vários. Pode fazer uma diversidade de análise em cima disso. Mas os extremos, eles são perigosos, né? A pessoa que guarda tudo para si, a pessoa que não compartilha com ninguém suas dores, seus desafios, e aquela pessoa que guarda tudo. E normalmente nós temos muita facilidade para falar sobre algum assunto quando envolve um terceiro, né? E muita dificuldade para falar sobre um assunto quando envolve nós mesmos. Por isso é muito mais fácil a gente sentar numa roda, sentar com alguém, criticar uma opinião, criticar uma pessoa, falar sobre alguém. É muito mais difícil a gente elogiar, né? A gente olhar para uma situação e ver o famoso copo meio cheio ou copo meio vazio. Como é perigoso fazer isso, né? Como é difícil, na verdade, fazer isso. Se a gente for olhar para a causa raiz disso, a causa raiz disso está lá em Gênesis 1, sabe? Então, assim, a gente vai olhar para isso, a gente vai ver que é uma geração caída, né? A gente vai ver que Gênesis 2, perdão, né? Então, assim, a gente vai ver que é uma geração caída, a gente vai ver que é uma geração adômica. Então, existe o mal, sabe? Existe o mal que habita em nós. Então, assim, existe inveja, existe um coração enganoso, né? Existe um coração que ele tem que estar o tempo todo clamando pela misericórdia de Deus. Existe uma vida que, se não for Deus nos alinhando e trazendo a misericórdia dele sobre nós, vamos cair. O mundo jaz no maligno, né? É muito mais fácil a gente ter pessoas nas trevas do que pessoas na luz.
Isso é um mandamento, né? Então, assim, Jesus disse: ide pregar o meu evangelho, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura, para que sejam salvas, para que possam ser batizadas, para que possam conhecer meu nome. E ele diz, até os confins da terra, né? Ou seja, quais são os confins da terra? Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus ainda, né? Então tem muito trabalho para a igreja de Cristo, né? Tem muito trabalho para a igreja de Jesus. Igreja como corpo de Cristo, né? Como essa palavra que vem do grego, a eclésia, né? A igreja chamada para fora, a igreja do id de Jesus Cristo. E aqui a sensibilidade que eu trago é isso, assim, a exposição, ela gera cura, e muitas das vezes, aquilo que a gente está falando na rede social, ou falando em uma mesa, ou falando em uma conversa, diz mais sobre nós do que sobre qualquer outra pessoa, ou sobre até a palavra que a gente está falando, né? Infelizmente é muito mais comum você ver rodas de amigos, ou grupos de WhatsApp, ou pessoas na internet literalmente vomitando emoções do que trazendo cura, né? Acho que é muito mais comum você ver a narrativa mundial de pessoas influentes na internet. Não vou nem falar de jornalismo, de televisão, porque isso aí é um absurdo de ver o quanto é enviesado para o lado negativo e o quanto a notícia ruim vende muito mais que a notícia boa, né? E quando você vai olhar para o mundo dos negócios, trazendo um panorama, isso também é verdade. Você tem muito menos ruptura e é muito mais fácil você fazer um negócio para o mundo das trevas, você fazer um negócio que você vai prosperar, que vai dar muito certo para o mundo das trevas do que para o mundo da luz. Basta ver as maiores indústrias do mundo. As maiores indústrias do mundo estão ligadas a jogos, estão ligadas a bebidas, estão ligadas à prostituição, à pornografia. A indústria da pornografia mundial é uma indústria de trilhões de dólares, né? Basta ver quais são as maiores empresas do mundo e aonde elas estão ligadas, né? Então, normalmente está ligada a algum dos pecados capitais. Isso é muito forte. Se você olhar para todos os pecados que existem, os pecados capitais, se você desenvolver qualquer tipo de produto ou serviço que vai resolver ou entregar um desses pecados, bem provável que sua empresa vai dar muito certo. A zona de ruptura é muito baixa. Você vai ter pouca resistência. Por quê? É só entender o mundo. O mundo jaz no maligno. A gente tem que voltar a entender o todo. O mundo jaz no maligno por quê? Porque existiu uma guerra nas regiões celestiais, uma guerra no céu, no terceiro céu. Um terço dos anjos cai, e com ele cai Satanás, cai Lúcifer, e eles vêm habitar nesse mundo. Então o mundo jaz no maligno. Então quando você abre sua boca para falar mal, para criticar, para fazer um negócio que vai quebrar um princípio, que vai ferir um valor, você não tem resistência. Você não tem resistência, você não encontra resistência. E parece que está dando muito certo. Aqui que está a grande dificuldade de nós enxergarmos o que é do mundo das trevas, o que é do mundo da luz, o que é realmente algo que eu estou fazendo alinhado ao propósito, glorificando o nome de Deus e alinhado à vontade e o chamado que Deus tem na minha vida, ou aquilo que eu estou sendo distraído e enganado. Por quê? Já falei isso algumas vezes e parece muito óbvio, mas sabe esse desenho animado que o diabo ele é vermelho e ele cospe fogo, isso não existe, gente. Porque se as coisas ruins, se as coisas das trevas fossem ruins, seria muito fácil de nós não cairmos. Seria muito fácil de nós não sermos distraídos. Seria muito fácil de nós não pecarmos. Seria muito fácil de nós fugirmos do inimigo do diabo. Imagina que tudo que é do mal, tudo que é do diabo, vem muito claro como algo ruim. Ficou fácil identificar e fugir, concorda? Ficou fácil. Então, tenha esse nível de discernimento e entendimento. As coisas do maligno, as coisas do mal, as coisas que estão disfarçadas de algo muito bom, normalmente são coisas de Satanás. E por isso que a gente cai. Porque nós até confundimos como algo de Deus.
Ei, eu vou falar isso sempre, porque isso mexe comigo demais. Jesus, ao iniciar seu ministério aqui na Terra, esse ministério de 3 anos que ele ficou aqui, ele é batizado no Rio Jordão, abre os céus, vem uma voz e fala: eis meu filho amado a quem eu me comprazo. Ou seja, revela a identidade de Jesus para todo mundo. Esse é meu filho. Imediatamente, pega a sua Bíblia e vai ler. Imediatamente ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. 40 dias sem comer, diz a Bíblia que ele passa fome no 40º dia e Satanás aparece. Quando você vai entender e vai ler, isso me arrepia, assim, isso me arrepia. Como que Satanás vai confrontar Jesus? Ele cita Salmos, ele cita a palavra da Bíblia, ele cita Isaías, ele cita não sei o que, ele cita a Bíblia, cara. Ele leva Jesus para o monte, ele leva Jesus para o alto para mostrar toda a cidade, tá? Toda a Terra Santa. Ou seja, ele usa as coisas de Deus para tentar, como tentação, Jesus. Você imagina se ele usou isso contra Jesus, mas Jesus sendo Deus, o verbo se fez carne, Jesus sendo Deus habitando em carne, ele tinha todo o discernimento, o entendimento para confrontar Satanás. Confrontar como? Usando a própria palavra. Certo? Nem só de pão viverás o homem, porque Satanás fala para ele: ei, se és filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão e acabe com a sua angústia de fome. Cara, olha o tanto que você é sério. Vamos trazer para o nosso mundo hoje, assim. Você está passando uma dificuldade financeira, você está com um problema, você está clamando a Deus para abrir um contrato para você, para abrir uma porta de emprego, você está já desesperado. Aí aparece assim uma proposta, pá, de imediato, assim, um negócio que você nunca imaginou, um negócio inesperado, assim, você fala: gente, só pode ser Deus. Olha, eu estava orando, eu tenho essa necessidade, apareceu do nada um negócio que é exatamente o que eu clamava, o que eu pedia, o que eu orava. E isso vai saciar a minha fome, vai resolver meu problema. Só pode ser Deus. Cuidado com esse só pode ser Deus. Porque Jesus tinha fome. Ele estava no deserto. E a tentação de Satanás foi: se és filho de Deus, ou seja, ei, você sabe que você é. Você acabou de receber há 40 dias atrás essa afirmação do próprio Deus abrindo os céus, vindo como forma de pomba descendo dos céus e falando: eis meu filho amado. Jesus já tinha a revelação dele, a identidade dele revelada. Não que ele precisasse, mas quando João Batista pergunta, né, fala: Senhor, mas eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu que devo ser batizado por você, não eu te batizar. Jesus fala: deixe que seja assim, por enquanto. É preciso que seja assim. É preciso que manifeste isso para que outros creiam, para que outros vejam. Por quê? Para que Jesus Cristo, como exemplo perfeito, se fez pecado, mesmo sem ter pecado, para nos salvar. Ou seja, tudo que Jesus fez foi: ei, eu vou dar o exemplo primeiro. Ei, você está com dor? Ei, você foi pisado? Ei, você foi traído? Ei, eu também fui. Então, Jesus sempre foi o exemplo máximo, à frente para qualquer coisa que a gente possa clamar. Ele fala: não preocupa, eu já passei por isso e eu sei como é. Então ele batiza, não porque ele precisa, porque ele não tinha pecado. Não porque ele precisa de morrer, não porque ele precisasse de morrer e nascer de novo, mas ele faz como um exemplo. E ali, a identidade dele sendo revelada para todo mundo é o exemplo vivo. Ei, eis meu filho amado. E Satanás vai confrontar ele em cima disso lá no deserto. Cuidado com isso. Esse é o alerta máximo dessa live. Eu estou falando para vocês com o maior temor do mundo. Porque várias vezes nós vamos tomar decisões na nossa vida tendo a certeza e a convicção no nosso coração que é Deus. E não era Deus. Uma conexão, um trabalho, um contrato, uma amizade, um relacionamento, uma igreja, uma mesa. E vai falar: só pode ser Deus. E não era Deus. As coisas desse mundo, elas vêm normalmente de uma forma muito encapsulada para nos enganar. Satanás é imitador, é enganador. A especialidade que ele tem é nos distrair. Essa é a maior especialidade de Satanás.
Enquanto a gente estiver distraído, os nossos olhos não estiverem vendo aquilo que realmente Cristo quer que a gente veja, nós estaremos refém e ele estará ganhando essa batalha. Enquanto ele puder nos segurar para não viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele está ganhando. Por quê? Entenda isso aqui, ele já perdeu. Ele já é destronado, ele já caiu, não tem como mais, já está julgado, subjugado, rebentado. Deus já deu a sentença dele, ultimada. No Supremo Tribunal Celestial já foi feito, não tem como voltar atrás. Então a única coisa que ele pode fazer é ficar enchendo o saco mesmo, entendeu? É ficar distraindo a gente, atrasando nossa promessa, atrasando nossas bênçãos. Uma promessa que Deus tem na nossa vida que Ele quer liberar esse ano, joga para 2026, joga para 2027. Ah, Matheus, é possível? Claro que é possível. Promessas de Deus podem se atrasar ou podem se antecipar, depende de você, meu amigo. Promessa não é autorrealizável, não. Promessa de Deus depende de sua atitude, depende da sua obediência, depende da sua permanência, depende da sua dedicação, da sua intimidade com o Senhor, depende do seu discernimento, depende de você ficar na presença de Deus, depende de você não aceitar propostas, depende de você não cair em tentações, depende de você entender o porquê que Deus quer cumprir essa promessa na sua vida, que não é para o seu bel prazer, não é para que pare em você, não é para que através de você essa promessa cure outros. Depende de um monte de coisa. Ei, lute pelas profecias liberadas na sua vida. Não é autorrealizável. Não é algo que varinha mágica, pozinho da transformação. Ai, puf, olha, profecia. Uau, amanhã acordei com uma palavra profética na minha vida e me fui transformado. Não, filho. É o contrário disso. É luta, é sangue, é suor, é dedicação, é disciplina, é resiliência, é processo, é dor, é deserto. Normalmente está extremamente desalinhado à circunstância que você vive. Aqui dói. Cara, mas peraí, a palavra que eu recebi, a promessa que Deus fez na minha vida, está completamente desalinhada ao que eu vivo. É promessa de prosperidade e riqueza, tô quebrado. É promessa de saúde, de cura, tô doente. É promessa de restituição, não consigo fechar um negócio. É promessa de grandes negócios, de empresa, não vejo a saída. É promessa de que eu vou evangelizar nações, multidão, não consigo nem sair da minha cidade. Bem-vindo ao clube celestial, meu amigo. É assim mesmo. É assim mesmo. Porque antes de Deus colocar você em um lugar que Ele te prometeu, Ele tem que testar seu coração. Ele tem que testar seu nível de fé, Ele tem que testar sua resiliência, Ele tem que testar sua obediência, Ele tem que testar se você não vai cair, se você não vai confundir, se você não vai ser distraído e se você não vai usar aquilo que era pro bem, pro mal. Por quê? A diferença entre usar um talento, um dom, uma unção, pro bem ou pro mal, está nas suas atitudes. Escute uma coisa. Todos nós recebemos dos céus um talento, pelo menos um. Todos nós recebemos um ministério, pelo menos um, dos 5. Tá? Se você não entende do que é isso, eu vou te falar quais são os 5 e depois você pode ler. Você é um apóstolo, você é um profeta, você é um evangelista, você é um mestre ou você é um pastor. Você é. Se você é filho, se você entende que você carrega a herança da paternidade de Deus, se você entende que você foi feito Deus era unigênito, único, e se transformou em primogênito, o primeiro, para que todos nós nos fizéssemos irmãos dele em Cristo, nosso irmão mais velho, você tem um ministério, você tem um talento, você tem unção. Agora você pode ativar isso e viver isso ou não. Você pode estar vivendo isso. E para viver isso, existe o primeiro nível, que é o nível da consciência. Ah, nem sei o que eu sou. Beleza, vai procurar saber. Vai orar, vai ler, vai entender seu comportamento, sua personalidade, aquilo que Deus fez você. Está muito ligado a isso, gente. Pessoa que ama ensinar, que ama abrir, que ama falar para os outros, que se sente no coração o ensino, provavelmente o ministério dela é ser mestre. Pessoa que adora falar de Jesus, entra num clube e fala, ó, Jesus te ama, viu? E dá a Bíblia para os outros, e clama a Jesus, e fala de Jesus para os 4 cantos do mundo, um evangelista. Pessoa que ama ter cuidado com o próximo, trazer para dentro de casa, pessoa que quer pegar, quer dar um conselho,
e não anda comigo, eu quero cuidar de você, não, traz para cá, não, vem cá. Um pastor. Estão entendendo? Então, assim, aquilo que você é, porque você é a imagem e semelhança do Criador e ele te fez em cima de um Gênesis, de uma genética que soprou o sopro da vida nas suas narinas e ao Jesus subir aos céus, ele deixa o Espírito Santo habitando em nós, ou seja, o próprio Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a própria Trindade habita em nós, você já é. Talvez você não tenha consciência, talvez você não tenha entendimento. E para todo ignorante, na palavra da ignorância, que é não conhecer a verdade, você tem que buscar pela verdade. Porque a verdade, ela vai te libertar. Ela vai revelar aquilo que você é bom e aquilo que você tem que gastar a sua energia para ser. Para cumprir o propósito, o chamado de Deus na sua vida. Mas a essência que nós temos aqui, a essência que nós temos, o que é mais fácil, menos ruptura, menos dor, é realmente viver o mundo com os padrões do mundo. Romanos 12, 2. É muito mais fácil viver os padrões do mundo. É muito mais fácil abrir um negócio que vai levar... e aqui, gente, deixa eu te falar uma coisa. É difícil essa conversa aqui, porque exige um nível de entendimento muito, muito, muito profundo, porque a gente ainda se justifica em cima de baboseira, usando a palavra de Deus para justificar uma cagada que a gente está fazendo, sabe? Se eu abro um negócio, um estabelecimento que vende bebida alcoólica, que leva as pessoas a beberem, que leva as pessoas a sentarem na mesa e se alcoolizarem, eu estou com o estabelecimento para as coisas do mundo, gente. Entendeu? Pelo amor de Deus, assim não, mas é porque no meu estabelecimento eu oro, porque no meu estabelecimento eu dou até a Bíblia para os meus funcionários. Não, porque no meu estabelecimento tem pessoas sendo salvas para Jesus. Então a gente começa a justificar um monte de coisa para continuar fazendo aquilo que a gente sabe que não deve ser feito. Porque é mais fácil. Agora, vai disruptar mesmo, vai abrir um negócio que leve vida, vai abrir um negócio que vai abençoar a vida das pessoas assim de uma forma sobrenatural, vai abrir um negócio que não tenha nenhum tipo, mas nenhum por cento de conflito com as coisas dos céus, sabe, o nível de santidade mesmo. Vai viver uma vida reta, santa, justificada. Mas não é possível, Matoso, viver uma vida santa. Lógico que é, o próprio Jesus deixou escrito. Se ele falou, meu filho, ele falou, seja santo porque eu sou santo. Ele deixou o exemplo. Ele falou, pode ser santo. Seja santo porque eu sou santo. Ou seja, toda vez que você me seguir, toda vez que você seguir meu mandamento, toda vez que você seguir a minha vida, toda vez que você seguir sendo parecido comigo, cristão, pequeno Cristo, ser parecido com Cristo, o caráter de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, você começa a ser santo. Mas aí a gente tem que calar a boquinha. Não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que você julga, essa medida você será julgado. Isso aqui dói, hein? Escutar isso. Nós vamos ser julgados na medida que a gente julga. Dói, hein? Aqui tem que pedir misericórdia de Deus. Sabia que existe algo que é uma condicional nos céus, que é sobre o perdão? Existe uma condicional nos céus que é sobre o perdão. Se você não perdoar alguém, você também não será perdoado. Já pararam para pensar nisso? Tanto que isso é forte. Imagina, existe o próprio Deus, a palavra de Deus falando, se você não perdoar, eu também não te perdoo. Caraca, mano. Ou seja, nossa, Deus pode não perdoar um pecado meu? Deus pode não me perdoar? Sim, está escrito. Se você não perdoar, eu não te perdoo. Existe uma condicional. À medida com que você julgar alguém, à medida com que você falar de alguém, à medida com que você criticar alguém, à medida que, ou seja, se você só abrir a boca para criticar, você já tem uma medida. Essa é a medida que você também será julgado. Então o alerta dessa live nossa hoje aqui é isso, cuidado. Cuidado com a boca. O poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida ou da morte de alguém está na palavra, está na boca. Então, alerta máximo. E, para fechar nossa live, que foi os stories que eu postei ontem, fala, sabe?
Ontem a gente teve um testemunho de um cliente da minha esposa, coisa mais linda do mundo, sabe? Assim, ele testemunhando o que Deus fez através de uma ação, né, de advogado, daquela advogada que ela ganhou, e a gente escutando isso. Gente, isso edifica tanto a nossa fé, isso aquece tanto o nosso coração. A gente pode estar num dia assim, merda, de falar, questionar tudo, aí Deus traz um presente, sabe? Você aí continua. Tá vendo o que você faz? O que você faz traz vida, melhora as pessoas. O que você faz é resposta de Deus na vida dos outros. Mas imagina se esse cara não testemunhasse, não falasse, não abrisse a boca para trazer o que Deus tem feito na vida dele. Porque a gente tem vergonha, a gente pensa para falar das coisas de Deus, mas não tem vergonha para abrir a boca para falar mal de alguém. Cara, a gente não para um segundo para falar, para criticar alguém, para falar de uma política, para falar de um negócio, para falar de um político, etc, para falar de para criticar uma posição de alguém. Aí a gente de novo, né, se disfarça em cima de, não, mas eu não tô falando mal, eu só tô colocando a minha opinião. Não, peraí, eu não tô falando mal, é só meu ponto de vista. Você tá falando mal, velho. Deus, você tá falando mal. Não, olha, assim, eu não tô criticando, tá? Eu não tô falando mal. A gente até começa assim. Eu começo assim, eu tô falando de mim. Não, ó, só um ponto de vista aqui, tá? Só que tô querendo trazer um ponto de vista. Ah, falou mal. Não tem o que falar, não fala nada, sabe? Cala a boca, fecha a boca. Você não tem alguma coisa boa para falar de alguém, fecha a boca, não fala. Porque a gente tem uma facilidade imensa para sentar numa roda e criticar, falar, você viu fulano? Você viu ciclano? Não, mas não sei o quê. E o político? E o cara? Cara, é assim, flui de uma forma maravilhosa, natural, sem esforço nenhum quando você tem que falar mal de alguém. Agora, para abrir a boca, para postar algo, falando bem de alguém, indicando, falando bem, falando, cara, ó. Ou o melhor de tudo que nós deveríamos fazer muito, testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida, sabe? Abrir a boca e falar, gente, olha o que Deus tem feito na minha vida. Gente, olha isso aqui. Gente, olha esse contrato que eu fechei. Glória a Deus, olha isso aqui. Gente, olha essa causa que eu ganhei. Gente, olha aqui o que Deus fez comigo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí sabe o que você vai escutar? Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Querendo usar Deus em seu bel prazer. Olha lá, ó. Ih, tá usando Deus para ganhar dinheiro. Ih, olha lá, ó. Ah, quer aparecer nas custas de Deus. E quer saber? Quem é de verdade não fala não. Fala não. Quem é de verdade não precisa ficar falando. Quem é de verdade faz caridade e nem posta. Quem faz de verdade... Eu já escutei isso aí já demais, gente. Sabe por quê? Porque eu já fui esse que falei. Eu já tive do outro lado já. Eu falava dos outros. Eu falava do povo que fazia caridade. Eu falava exatamente isso. Eu falava, não, filho, postando que tá indo no centro comunitário levar presente, quer aparecer. Quer ganhar voto. Quem faz de verdade faz calado, dá a cesta básica e não conta pra ninguém não. Ah é? Então tá bom. Como é que os outros vão saber? Como é que os outros vão saber que pode ajudar? Como é que você vai trazer mais gente? Como é que você vai edificar a fé das pessoas? Falar, ei, Deus fez em mim, cara, Ele pode fazer em você. Ei, Deus não faz acepção de pessoas não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que morresse por nós, velho. Então assim, Deus amou o mundo. Ele não amou o Bruno Matoso e mais duas pessoas e o fulano e o ciclano, o mundo. Então ele não faz acepção de pessoas. O testemunho é esse. Ei, Deus está fazendo em mim, cara. Ei, Deus está fazendo, cara. Deus está fazendo. Deus liberou mais uma coisa aqui na minha vida. Deus liberou mais um milagre. Ei, Deus fez mais um, mais um, mais um. Ah, mas o cara vai falar que eu tô aparecendo. Ah, meu filho, deixa eu te falar. Então, necessidade de aprovação é um trem que você tem que curar. Você quer ser aprovado na terra e desaprovado nos céus? Tá invertido. Para você ser aprovado nos céus, bem provável que você vai ser desaprovado na terra. Fechou? Só fica com isso aí. Nossa, estão falando mal de mim, viu? Nossa, estão me arrebentando no meio. Nossa, mas tá, eu tô sendo perseguido. O povo tá. Apóstolo Paulo falou isso. Você aí, morrer é lucro, filho. Viver é Cristo. Pode me perseguir o tanto que for.
Quando o profeta fala para ele, não sobe não, filho, não sobe para Jerusalém não, filho, não sobe não, você vai, eu vejo você sendo amarrado, vão colocar um cinto em você, vão te bater, vão arrebentar você no meio, não vai não. Ele falou, peraí, eu tô indo por quê? Eu vou apanhar por quê? Ah, levando o nome do meu Senhor Jesus Cristo. Não, mas eles estão me criticando por quê? Porque eu falo a verdade. Não, mas eles estão me arrebentando no meio por quê? Porque eu não negocio princípio. Nossa, mas estão me criticando, rapaz, estão me arrebentando na rede social. Por quê? Porque eu tive uma posição que eu não fui comprado pelos prazeres e pelos padrões desse mundo, porque eu tô na oposição, vivendo aquilo que o Evangelho diz para eu viver. Uai, filho, tá ótimo, porque seremos perseguidos. Ei, se você for ser perseguido para defender princípios e valores universais, transcendentais, nossa, transcendentais, né? Que transcende, vai. Tá ótimo. É isso mesmo. Pode apanhar à vontade. Agora, não, a gente quer o conforto. A gente não quer os outros falando mal da gente. A gente não quer os outros criticando. Ih, olha lá, ó, parece pastor. Agora abre lá e vai ficar pregando. A gente não quer isso. A gente quer que os outros batam na nossa costas, que a gente... Ô, gente boa, hein? Nó, Brunão, que isso, filho? Tem nada pra... Ó, mas gente boa demais, amigo de todo mundo. Brunão, Bruno Matoso, que isso? Esse cara aí é... Cara, pensa, o cara chega em qualquer mesa, conhece todo mundo, maravilhoso, senta em qualquer lugar. Ah, filho, eu não quero pertencer em qualquer lugar, não. Eu quero pertencer no lugar que Deus quer que eu pertença. E normalmente ele é restrito. A porta é estreita. Aqueles que ouviram a minha voz vão passar por essa porta estreita, sabe? Não é para todo mundo, não. É para todo mundo, deixa eu corrigir isso, desde que você esteja disposto a pagar o preço. É para todo mundo, mas é estreita a porta. Você vai ter que renunciar a muita coisa para passar por ela. Então atenção a isso. Muita atenção ao que você tem falado, ao que você tem ouvido, ao que você tem negociado, às mesas que você tem sentado, às justificativas que você tem dado para se auto-justificar em cima de negócios, amizades, situações que você sabe que não está legal. Se o Espírito Santo habita em você, com certeza você vai ser confrontado. Você vai, isso aqui parece que não está bem. Mas é mais confortável você seguir do que você se posicionar ao contrário. Porque se posicionar ao contrário é justamente essa palavra, é oposição. É não se amoldar, não se conformar aos padrões do mundo. É renovar sua mente, é renovar a sua estrutura mental. É renovar a sua estrutura de opinião pessoal. É renovar, muitas vezes, sair de lugares que você não pertence, cara. Que você tem que vazar. Só que esses lugares são bons. Esses lugares você tem conforto, você já está acostumado. E para sair desses lugares vai doer demais. Porque é ruptura. Toda ruptura gera dor. Só que assim, vai ter dor. Vai ter dor pelo amor ou vai ter dor pela dor. E aí, qual que você quer escolher? Escolha o caminho de que você realmente vai viver aquilo que Cristo tem para você. Escolha o caminho da... Uau, isso aqui é... Escolha o caminho de negar a si mesmo todos os dias e renunciar a isso e carregar sua própria cruz. Esse é o caminho. O caminho de, ei, quer vir depois de mim? Quer me seguir? Negue suas opiniões, negue o que você acha, negue aquilo que você... aos padrões do mundo, negue aquilo que o mundo está falando para você fazer. Negue a si mesmo. Por que negar a si mesmo? Porque nosso coração é enganoso. Nossa geração é caída. Então assim, se você for fazer as coisas que você acha, já vai dar ruim. Então negue a si mesmo, negue suas vontades. Quando a gente ora, clama e não recebe, é porque a gente está orando para gastar com o nosso próprio prazer, cara. Deus não vai dar nada para que pare em você. Quem dá algo para parar em você é o inimigo. O inimigo é especialista em colocar um monte de coisa boa na sua mão, que aparentemente é boa, para que você seja autossuficiente. Para que você dê muito certo nessa vida, para que você tenha muitos resultados. Para quê? Para parar de transbordar na vida dos outros, para você ficar autossuficiente em tudo. Você fala, não, sou eu, foi minha capacidade, foi os cursos que eu fiz, foi o livro que eu li, foi a faculdade que eu fiz, foi eu. Aí você para de dar glória a Deus. É claro, você consegue tudo. Agora imagina, você não consegue nada no mundo, mas consegue tudo
na vida eterna. Isso está invertido, sabe? A gente acha que a gente tem que ter tudo na terra e quando a gente vai ver, a gente está juntando tesouros na terra que vão passar. Todos os tesouros da terra, está escrito, as traças vão corroer, vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Então ajunte tesouros nas regiões celestiais, ajunte tesouros no céu, na eternidade. E como é que você ajunta tesouro na eternidade? Vivendo a vontade de Deus nessa vida. Fazendo para o próximo, transbordando o amor de Cristo na vida dos outros. Tudo aquilo que Deus fizer em você, que você não cale sua boca, que você verbalize isso, que você testemunhe aquilo que Deus tem feito, que através de você outros possam encontrar Jesus, que outros possam ser curados. Quando você transborda isso e faz através de você, você está juntando tesouros nos céus. Porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é isso. É rebanhar mesmo, é trazer mais pessoas. Trazer mais gente. Falou, vamos, cara, vamos, vem viver isso aqui. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave, mas não significa que não seja difícil de tomar as decisões que tem que se tomar. Eu tenho certeza absoluta, gente. Se eu quisesse fazer negócio pro mundo, se eu quisesse usar a inteligência cognitiva que eu tenho e os talentos que Deus me deu, a capacidade que eu tenho, provavelmente eu estaria muito bem financeiramente. Provavelmente eu estaria muito bem em rodas de milhares de pessoas. Porque eu já estive nesse lugar, entendeu? Rodeado de pessoas, cheio de gente, e contratos e mais contratos, e fechando negócio. Mas quando a gente para e fala assim, peraí, cara. Quando aparece uma proposta pra gente, fala, putz, tá parecendo muito Deus, cara. Isso aqui tá muito Deus, que massa. Puta, é muito Deus. A gente para e fala, opa. Deixa eu lembrar que o inimigo, ele tem especialidade, né, de parecer Deus. Aí a gente entra em oração, entra em temor a Deus, fala, Deus, tem misericórdia de mim, não deixa eu ser enganado, não deixa eu ser distraído, não. Se isso aqui não for o Senhor, fecha essa porta aqui. Aí Deus vai e fecha. É bom demais, cara. Só que aí você fala, não. Que você cria uma expectativa no coração, né? Nossa, esse negócio aqui, parece que eu queria ele. Nossa, esse negócio aqui ia salvar a minha vida. Nossa, esse negócio aqui ia me tirar desse lugar. Não, mas aí, mas você orou, aí você falou, Deus, se for uma distração, se for um engano, fecha a porta. Aí ele fecha. Deus é pai, filho. Deus é pai. Deus é pai. Deus ama seus filhos. Deus vai fechar a porta. Deus é misericordioso. A bondade dele é infinitamente maior e melhor do que você pode pensar. Ele é justo, ele é fiel. Se você orar, ele vai fazer. Ele vai fechar as portas que não é para você, mas ele vai abrir portas que só ele pode abrir para você. Permanece, tenha obediência, fica nesse lugar aí. Mas, por favor, entenda uma coisa. É muito mais difícil a gente viver a vida de Cristo do que a vida do mundo. Então tá difícil, continua, permanece, não negocia não. Não fala dos outros não, sabe? Cala a boca, sabe? Se não for para falar das coisas de Deus, não fala nada não. Se não for para abrir seu Instagram para edificar a fé dos outros, para testemunhar aquilo que Deus tem feito, não fala não. Se não for para... E assim, direto, gente, eu tô falando para vocês, direto eu escrevo um textão assim, ó. E na hora de postar, o Espírito Santo fala, posta não. Aí eu falo, por quê? Aí eu vou ler o texto, tinha vômito meu ali, tinha emoção minha, sabe? No texto tava coisa assim, tipo, ó. E ali, em vez de edificar alguém, de levar uma mensagem de paz, de amor, de alegria, tava levando uma mensagem que o cara ia ler, isso aqui mesmo, concordo. Então assim, aí eu apago e não posto. Vocês não têm noção tanto de coisa que eu escrevo, que tem print assim, que eu falo, posto, não posto, e recuo. Porque se não for para edificar, se não for para glorificar, se não for para trazer paz, alegria, sabe, esperança na vida dos outros, para que eu vou falar? E eu, assim, claro que a gente continua errando nesse lugar aí, é só a misericórdia de Deus todo dia mesmo, fala, Deus, guarda meu coração, sabe, pra eu não ficar falando, pra eu não ser desse, e o dia inteiro a gente erra, mas tá tudo certo, a gente só tem que ter a consciência de pedir o perdão e melhorar, não dá pra ficar no mesmo lugar, fechou? Beijo pra vocês.
Fica com essa palavra aí. Cuidado com as coisas desse mundo, porque elas são muito agradáveis. Aos olhos, aos ouvidos, ao coração, ao paladar. Tudo que é bom de comida, tudo que é bom para comer, faz mal. É só você olhar isso. Tudo que é gostoso, prazeroso, você come, você fala, meu Deus, que prazer. Prazer da carne. Faz mal. Refrigerante, fritura, doce, massa, carboidrato, faz mal, ué. E o que é prazeroso. Então entenda isso. O inimigo, ele é especialista, filho, a colocar um monte de coisa que é gostosa pra caramba pra te aprisionar, pra te distrair, pra fazer com que você não viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carregue sua própria cruz, negue a si mesmo, todos os dias. A vida é feita de renúncia. Beijo, Deus abençoe.